Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Glauco Arantes. Nós vamos conversar sobre os transtornos mentais na adolescência. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Glauco sobre os transtornos mentais na adolescência. Olá, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Glauco, fala pra gente primeiro, quais os transtornos que mais acometem as pessoas nesse período tão conturbado que é a adolescência? O que chama a atenção da gente são aqueles transtornos que começam normalmente na adolescência, que são graves, né? Igual, por exemplo, a esquizofrenia. Quanto mais cedo ela começa, mais grave ela tende a ser. Então, por exemplo, uma esquizofrenia que acontece aos 14 anos, um quadro psicótico, né, que começa aos 14 anos, ele tende a ser mais grave, por exemplo, que um quadro semelhante que inicia aos 30. Mas, graças a Deus, não é o mais frequente, né? Os transtornos de humor são bastante frequentes. Por exemplo, depressão, transtorno bipolar. Porque, assim, talvez interessante a gente falar um pouquinho do que é adolescência normal antes de falar do que é adolescência patológica, para a gente entender um pouquinho, até separar o joio do trigo. Porque essa fase da vida da gente não é uma fase que não é assim nada fácil, né? É uma fase de descobertas, é uma fase de vergonha, é uma fase de autoafirmação, é uma fase de oposição. Então, tudo isso que pode ser um transtorno, dependendo da medida, é tão somente o desenvolvimento normal de um adolescente. Então, o adolescente ele começa a descobrir que ele tem a opinião dele e que, às vezes, a opinião dele diverge da opinião do pai. E, às vezes, o pai, ou os pais, né, quer impor a maneira dele de pensar, achando que a maneira dele de pensar é a única maneira correta que se tem de pensar. Uhum. E aí começa a dar conflitos, né? O adolescente ele começa a se posicionar no mundo fora de casa, né? Então ele começa a querer se identificar com grupos que não os grupos familiares, né? Então ele começa a querer desgarrar um pouquinho da família e a pertencer mais a algum grupo, né? E aí se esse grupo que ele está se identificando por algum motivo é tatuado, ele vai ter uma tendência de tatuar. Se tem um cabelo esquisito, ele vai ter tendência de ter o cabelo esquisito, né? Se é um grupo que gosta de roupa preta, ele vai ter uma tendência de usar roupa preta, sendo que nada disso seja patológico. Seja só uma fase comum da adolescência, né? Então, eu tenho que pensar assim, essas coisas da adolescência são coisas normais. E quando o adolescente fica assim também, muito tímido também, é normal, porque aí começa o interesse pelo parceiro, né, pela parceira, ele começa a aumentar e ele começa a ver que ele começa a se enxergar assim, não tão legal, não tão bacana, e aí começa a ter uma timidez. Então, assim, dentro de limites, isso são coisas normais. Mas como o estudo gera um estresse, e o estresse gera ansiedade, a ansiedade é a mãe da tristeza, da depressão, então os transtornos de humor, por isso tudo, por essa contingência, é uma coisa bastante frequente. O que a gente tem observado com uma frequência maior dentro dos transtornos de humor, no adolescente, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente na adolescente, né, sexo feminino, mas acontece também com os rapazes, são as autoescoriações, né? Às vezes a gente vê até o termo automutilação, mas eu não gosto muito de usar esse termo automutilação não, porque se a gente for olhar isso literalmente, a mutilação é que a gente arranca uma parte do corpo, né? E a gente vê só, né? Mas não é só, né? Isso é altamente significativo. São as escoriações, né? E por que faz as autoescoriações? Normalmente porque os adolescentes que estão fazendo isso, eles estão com uma dor tão grande dentro de si, que a dor do arranhar-se, do cortar-se, é uma dor que, de certa forma, tira o foco para outra dor, que é a dor da alma. Então, se eu fosse pensar em ter que eleger uma coisa de atual e de grande importância na adolescência, mesmo tendo a esquizofrenia, que é altamente grave, mesmo tendo os transtornos alimentares, que muitas vezes se iniciam nessa idade,
Eu acho que eu escolheria a automutilação pela frequência que está tendo ultimamente, né? E por tudo isso que se cortar, se arranhar, significa, né? É um estágio mais grave, Glauco, do transtorno? É um estágio mais preocupante, porque normalmente o adolescente que normalmente não estou, né? Assim, regra. Ele tem uma tendência a ter pensamento de morte, a ter uma tendência de ser, assim, de se sentir pelo menos mais desajustado. A tendência de morte é a tendência de suicídio, né? Então, assim, é uma preocupante. Não vou dizer assim que é mais grave, né? Porque tem coisa mais grave, mas é bem preocupante. E assim, quando a pessoa se machuca, é porque tem algo doendo bastante lá dentro. Agora, Glauco, esses transtornos, eles acontecem porque os adolescentes nessa fase que você colocou aí, né, não sabem lidar com essa transição e acabam indo por esse caminho? Em parte é sim, porque eles não estão conseguindo lidar, e a família junto, né? Muitas vezes a família também não está conseguindo lidar muito bem com isso, não está aceitando muito bem a diferença, né? Às vezes a gente cria, né, o filho imaginando para ele isso. Só que a partir de um certo momento o filho pode querer aquilo. Que aí eu não acho certo, eu não concordo. E aí começam a gerar conflitos, né? Então, assim, não dá para a gente eleger uma causa principal. Mas essa da imaturidade, de não saber lidar com tudo que está rolando, é, sem dúvida, uma coisa que faz parte. Glauco, você falou no início do programa em relação à esquizofrenia. É só uma dúvida, a esquizofrenia não é uma doença da adolescência? Ela pode acontecer em outros estágios da vida? Pode acontecer em outros estágios da vida. É uma doença incurável, né? Então, uma vez iniciada, ela vai permanecer até o fim da vida. Mas ela... os subtipos, né? Existem subtipos de esquizofrenia. Então, assim, o subtipo desorganizado, que antigamente chamava de hebifrênico, ele é mais comum na idade mais jovem, adolescência. Mas o subtipo mais paranoide, que a pessoa não tem a cabeça tão desorganizada assim, mas tem uma mania de perseguição, uma coisa assim que vão me matar, botaram câmeras para me vigiar e tal. Isso é coisa da pessoa um pouquinho mais velha, que já está na idade adulta. Então ela pode começar depois. Na infância não, né, Glauco? Só na adolescência. Na infância, existem casos de psicose na infância, mas a adolescência que é o mais... Adolescência e idade adulta, né? É o que é o mais comum. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo agora. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o psiquiatra, Dr. Glauco Arantes, sobre os transtornos mentais na adolescência. Glauco, em relação ao transtorno do humor, fala um pouquinho mais para a gente, porque o que é um mau humor dessa fase mesmo, que às vezes é muito comum, o que é um transtorno de humor, né? Um transtorno bipolar? Então, assim, sem tentar ser acadêmico e sendo prático para o pai, mas a mãe, ou para o próprio adolescente que está assistindo a gente poder entender. Então, assim, tem vários transtornos de humor, né? Então, mas eles cursam, muitas vezes, muito deles, com tristeza. E aí, como é que eu separo uma tristeza de um período de prova? Uma tristeza de um término de namoro, que normalmente a gente sofre isso nessa fase, né? Como se fosse o fim do mundo, né? E uma tristeza que é um quadro depressivo, né? Existem várias formas de a gente ver isso. Uma das formas é o critério tempo. Então, o término de namoro vai sofrer semanas, dependendo das características de personalidade da pessoa, do adolescente. Ele vai sofrer por meses, né? Acima de 6 meses já começa a ficar esquisito, começa a ficar estranho, né? Então, esse critério tempo. Agora, critério intensidade. Então, tudo é muito intenso quando a gente é adolescente, né? Mas se eu tento suicídio, aí também, imediatamente, pé atrás, né? A intensidade é que eu tiro nota ruim
em algumas provas daquela semana, mas depois eu consigo me recuperar. Beleza, o critério aula também, né? É um critério interessante de macete para a gente que é pai, é mãe e tal, sacar o filho da gente. Então, assim, dá uma quedinha na aula, dá uma queda grande no rendimento escolar, nas provas e trabalhos, etc. Normal. Manter-se, né? Também não estou falando daquele menino que é mau aluno assim, ele está indo mal, né? Aquele é o padrão dele, né? Então, se caiu do rendimento, que é o rendimento dele, Normal? para menos, e manteve assim por um tempo também é sinal de alerta, né? No tanto que isso interfere no comportamento diário dele, né? Então, por exemplo, se ele fica recluso o dia inteiro dentro do quarto, se ele para de falar com os amigos, né? Então, esses são critérios que a gente pode usar, falar assim, está tendo alguma coisa e essa coisa é um pouquinho mais grave. Então, depende muito do discernimento e do bom senso que os pais têm, né? Poder perceber. Mas, assim, o critério aula, normalmente, ele não falha, não. Glauco, a ansiedade também é muito comum nesse período, né? E a ansiedade, ela coincide com uma etapa muito importante na vida do adolescente, que é a escolha da profissão, prova de Enem, né? As provas aí dos vestibulares. Quais as dicas que você daria para esse período de transição, né, da vida infantil, da vida para a vida adulta, né, que é esse período turbulento aí do adolescente? Que dicas você daria para ele? Para o adolescente, né, eu daria a seguinte dica. Você não vai ficar ansioso com a prova. Não ficar ansioso com a prova do Enem, gente, é impossível, tá? Nós acabamos, né, de ter prova aí, não tem tanto tempo assim, aí todo mundo fica, falou, legal, pode ficar, mas não pode pirar com a prova do Enem, porque essa é uma fase da sua vida que você vai ter que passar e você não tem escapatória. Ô, Glauco, agora você tocou num ponto aí, um pouquinho de ansiedade, ela até é um benefício, né? Ela ajuda, né? Porque ela faz a pessoa preocupar. A ansiedade... E quando não tem nada também, parece que não é importante, A ansiedade, né? é uma preparação para uma coisa que eu sei que vai acontecer e que vai ser difícil, né? Ela deriva da nossa época das cavernas. Então, quando eu estava de frente com o leão, eu tenho medo do leão. Quando eu sei que eu vou entrar numa mata que tem leão, eu tenho uma ansiedade que me prepara para entrar nessa mata. Então, ela é benéfica. O excesso, então, assim, eu me preparo fazendo, indo conhecer o local da prova, medindo o tempo que eu gasto para chegar da minha casa até lá, considerando que vai ter. Então, essa ansiedade é uma ansiedade boa que me prepara, porque se eu não estiver preocupado para nada, eu vou sair em cima da hora, pode furar um pneu, uma coisa assim, e eu não chegar a tempo para fazer a prova. Mas, então, já que nós estamos no caso específico do Enem, a dica é de uma simplicidade muito grande. Estude. Não procrastine, não deixe para depois, né? Você pode até não passar no Enem, mas você tem que saber que você fez a sua parte. É simples. Né? Quando eu fico com excesso de ansiedade, pode ser porque eu tenho um transtorno de ansiedade mesmo, mas pode não ser um transtorno de ansiedade, pode ser porque eu não me preparei e eu estou sabendo disso. Eu sei que eu não dei o que eu tinha para dar, eu fiquei aquém. E aí eu fico ansioso, né? Excessivamente ansioso, né? Porque, né, nessa situação não tem jeito. Faltou alguma coisa. Então, não né? deixe de fazer a sua parte. Estuda. Né? Tenha tranquilidade de que a sua parte foi bem feita. Só isso. Ô, Glauco, em meio a tantos transtornos, né? Alguns com sintomas parecidos com os outros, como fazer o diagnóstico desses transtornos? Bom, todos os indivíduos são únicos, né? E eu não gosto muito das generalizações, porque reduz muito a diversidade imensa que é o humano. Mas para fazer um diagnóstico não tem como, eu tenho que pensar as generalizações. Então, existem sintomas que são comuns a uma classe de diagnóstico. Então, por exemplo, a pessoa chega no consultório, por exemplo, com uma queixa principal. E aí, essa queixa principal, eu sei que ela
é muito provável de ocorrer em determinada situação. E aí eu vou atrás, então, desses sintomas. Mas isso é uma situação de consultório, né? Numa situação de casa, é quando você vê assim, houve uma mudança brusca no comportamento, ou se ela não foi brusca, porque brusca a gente imagina assim, né? Do dia para a noite e que ela foi intensa. Mas mesmo que ela não foi do dia para a noite, mas que ela foi ao longo do tempo se tornando intensa, então essa alteração do comportamento me chama atenção como pai, como mãe, como amigo, como vizinho, como tio, avô, né? Então seria uma alteração brusca do comportamento. A partir daí a gente começa a pensar outras coisas. Por quê? Tem alguma explicação? Essa explicação, então vamos supor, terminou, vou voltar na namorada, né? Terminou com a namorada. Tá, explica, mas explica a intensidade? Explica tudo? Não. E a partir daí a gente vai montando o raciocínio. Numa situação de casa, né? Situação fora de consultório, que pai, mãe normal, que não é médico, não é psicólogo, né? Seria então a intensidade da alteração do comportamento. E o porquê? Como é que foi isso? Ok. Então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Dr. Glauco, no nosso programa hoje. Obrigado. Até o próximo programa Saúde para você.